Sou a Prof. Jaque, e a ideia aqui neste vídeo é pensar um pouquinho na criação de turmas no Google Classroom, para professores, né? Como os professores criam suas turmas. Estou no celular e vou criar uma turma no celular. Por quê? Muitas vezes o nosso computador tem um processador mais simples e mais fraquinho do que o nosso celular. Então, para muitos professores, o celular conecta melhor à internet, tem mais sinal para quem está em regiões com pouca internet, e ainda por cima funciona mais rápido. Então, vou fazer de conta que eu quero criar e dar minhas aulas pelo celular, tá? Eu já baixei o aplicativo, né, do Google Classroom, então eu vou entrar no aplicativo. Para quem não usa o aplicativo, vocês vão entrar no Google Chrome, vão digitar, né, o Classroom, tá aqui ele, selecionei. Vocês vão entrar aqui no Google Classroom, ou a opção de baixo era baixar o aplicativo, e aqui vocês chegam no e-mail de vocês. E aí vem aquele rico detalhe, né? Qual e-mail? Aqui tá no meu e-mail pessoal, não tá no meu e-mail institucional. Então, eu tenho que voltar, clicar no meu nomezinho, clicar lá. Eu já acessei esse e-mail nesse celular, esse e-mail já está cadastrado, tá? Então, aqui tem algumas turmas que eu já participo, né? Então, todas elas vão estar aqui para criar uma turma nova, tá? Então, eu, Prof. Jaque, vou criar uma turma. Aqui em cima tem esse mais, bem no cantinho aqui em cima. Então, eu clico no mais. Deixa eu só clicar um pouquinho melhor, né? Então, eu posso participar de uma turma ou criar uma. Nós vamos criar uma turma. E aí, tem algumas coisas que eu acho fundamental. O nome da turma é a parte que aparece, tá? O restante são informações importantes, mas o que aparece é o nome da turma. E aí, vocês viram que eu tenho um montão de turmas ali, tá? Cada uma é de uma escola diferente. Então, vocês já pensaram a minha vida tentando achar uma turma quando o nome da turma não tem o nome da escola. Então, eu vou criar uma turma que vai ser pré. E aí, não vai ser o pré-A, tá? Pré-A. Mas eu quero organizar isso aqui um pouquinho melhor. Então, deixa eu botar um hífen e eu vou pôr a escola, tá? Vai ser da MF. E eu vou judiar o nome aqui, né? Judiar porque, né? Vai ser da MF Imaginária. Né? Imaginário. MF Imaginário é o nome da minha escola. Eu, Prof. Jaque, acho fundamental ter o nome da escola no título, para que os professores consigam se organizar, para que os alunos consigam perceber de onde eles estão. Na seção, eu gosto de colocar meu nome. Gosto porque a maioria, principalmente alunos de séries finais, né? Eles vão ter mais de uma turma. E aí, assim, eles se confundem muitas vezes com alguns professores, então eu gosto de colocar na seção o meu nome. O assunto, eu vou colocar turma do pré. O assunto só vai aparecer se alguém for nas configurações, tá? A sala. Tem algumas turmas que tem características, assim, a sala 5, a sala 7, a sala 10, né? Então, aqui eu só vou colocar a sala do pré. Mas, repito, eu acho fundamental colocar todas essas informações, mas a única que aparece é esta primeira, nome da turma. E se vocês colocarem a seção, tá? O professor aqui aparece também. Mas, né, como eu disse, o principal é o nome aqui em cima. E aí é onde eu bato o pé que a escola precisa estar ali. Tá, deixa eu baixar o tecladinho aqui. Criei, então, criar. Ele demora um pouquinho para criar, porque ele precisa carregar todas as ferramentas. Mesmo no computador, ele tem essa demorazinha assim para criar a turma. E aí, quando ele cria a turma, ele cria a imagem de capa é automática, né? Então, se vocês quiserem trocar a imagem de capa, ó, ele pegou esse tema verde aqui. Olha só, como eu preenchi todas as informações, ele coloca pré-A, MF Imaginário, professora Jaqueline Richter. Então, todo mundo que entrar vai saber que essa é a turma do pré desta escola e que esta é a professora desta turma.
Tá todos os links, tudo aqui, eu não vou mexer. Mas, se quiser trocar o tema, não, eu tenho horror de verde, verde é minha cor do trauma. Eu vou aqui em selecionar tema. E aí, tem temas que já tem aqui no Meet, né? Eu posso selecionar em mais. Eu vou pegar de arte. Algum tema de arte. Cafezinho, pipoca, música, tinta, comida, bolo, partitura. Não, não é de arte que eu quero. A pessoa que tem dificuldade de escolher, né? Vou pegar de dinheiro. Eu vou pegar... Não, é a turma do pré, tem que ser videogame, né? Vai ser o videogame. Claro, é possível aqui fazer o upload de uma foto, tá? Mas essa foto tem que ter uma formatação específica de tamanho. Eu vou mostrar depois uma outra turma onde eu criei a capa. Bom, criei a minha turma. Minha sugestão para início de tudo, né? O mural é a minha dor na alma. Acho que a única coisa que eu não gosto no Google Classroom é o mural. Vocês já vão entender por quê. Sejam bem-vindos. Tá? Aí eu vou colocar aqui, 2 enter, escreva. Já vou começar com uma atividade que não é avaliativa nem nada, né? Seu nome. Aqui. Aí eu vou colocar como resposta. Por quê? Eles começam a postar todos como uma postagem nova, né? Eu brinco, assim, é um dos motivos que eu não gosto do mural. Mas enfim, coloquei aqui, vai aparecer para todos os alunos, vai estar no mural, fui lá em postar. Então essa é a minha primeira postagem. Meus alunos vão chegar, vão entrar e de cara tenham sejam bem-vindos e eles precisam responder aqui o nomezinho deles, né? Ótimo. Atividades. Aqui acontece a aula. O mural é o aviso, é o recadinho, é o oi, é o tchau, é como se fosse um bate-papo, tá? E aqui no mural, eu brinco, sabe o feed de notícias do Facebook? O mural é mais ou menos isso. A prof. Jaque fez aquilo, a fulaninha fez aquele outro. É meio isso, tá? Então, eu, Jaqueline, não gosto de aulas e atividades postadas no mural. Eu vou em atividades, criar. E aí eu tenho várias opções. Atividade é quando vocês vão postar só uma atividade que não é avaliativa. Atividade com teste, Google Formulários. Quando é uma atividade que vai valer nota, né? Ele vai abrir automático um Google Forms aqui. Uma pergunta, também dá para atribuir nota, né? Eles têm que responder uma pergunta. Então, daqui a pouco na aula de ontem, tu fez uma pergunta lá na folha e tu quer ver quem entendeu e tu pergunta aqui na aula de hoje, né? Continuando. Um material. Uma folha, um texto, um vídeo, vai ser o teu material. Reutilizar postagem é quem tem 4, 5 turmas e não quer ter que toda vez postar a mesma coisa em todas, usa reutilizar postagem. Organizando as coisas. Tópicos. Primeiro tópico, é importante, eles vão sair da ordem, tá? Isso infelizmente, é fato, é uma tragédia na face da Terra, mas os tópicos saem de ordem. É algo que até no início não tinha como arrumar, hoje já tem como conseguir organizar eles, mas eu acho interessante quando a gente cria um primeiro tópico chamado orientações. Tu vai colocar os vídeos, tu vai colocar recado da direção, tu vai colocar todas as coisas. Tinham orientações ali, eu não vi. Orientações. Gosto de pôr os tópicos em maiúscula, tá? Bem berrante. Criei um tópico de orientações, onde eu vou explicar tudo para eles. Eu já vou criar um segundo tópico aqui, que vai ser, eu vou organizar, eu gosto de fazer tudo maiúsculo, né? Então, vai ser maiúsculo. Aula, eu vou fazer a aula por dia. Tem professor que se organiza por semana, tem professor que coloca cada aula um número, né? Então, vai ser a aula 15. E eu preciso de dia. Tem gente que consegue se organizar, eu não consigo. Então, vai ser a aula 15 do dia 1º. Não achei bom. Vamos botar. Vai ficar em pé. 1º do 9. A pessoa não acha, ó. Pronto. 1 do 9 de 2020, adicionei. Essa é a minha primeira aula. Viram que já mudou a ordem?
Orientações já foi para baixo. Pô, mas orientações tem que ser a primeira coisa. Vou lá aqui nos 3 pontinhos, grudo mover para cima. Os alunos, quando entram aqui, eles precisam ver na ordem, né? Orientações tem que ser o primeiro. Então, toda vez que eu postar uma coisa, eu vou ter que de novo botar orientações para cima. Tem gente que não se importa com essa bagunça. Eu me importo. Vou criar uma primeira atividade e vai ser uma pergunta. Tá? Então, a minha pergunta vai ser... bem para mim conhecer eles, né? Você teve facilidade em entrar. Aí eu queria pôr uma barra, mas tá difícil de eu achar as minhas barras. Achei. Entrar, logar o Classroom. Pronto, tá? É uma resposta curta. Responda. Eu vou deixar só um responda. Eu gosto de pôr bastante instrução aqui, mas agora eu vou deixar só responda. Quantos pontos vale? Ah, mas vai valer 100, né? Vai valer 1 ponto. 1 pontinho. Não vai ter data da entrega, porque eu não sei quanto tempo os alunos vão entrar. O tópico, como eu criei tópicos, eu quero que esse aqui fique na aula do dia 15. Essa é a minha aula do dia 15. Ver se eles conseguirem entrar. Eu poderia criar aqui um formulário, eu poderia adicionar ao Google Drive, um link, um arquivo, um vídeo do YouTube. Não quero agora, quero só isso. E eu vou colocar em perguntar. Então, quando eu olhar aqui nas minhas atividades, ó, já tem uma perguntinha aqui. Outra aba, pessoas. Em pessoas, para adicionar os alunos, a gente vai aqui do lado, ficou meu lápis em cima, nesse maisinho, ou aqui nesse caso, em convidar. E este é o link que pode ser enviado no WhatsApp para os alunos acessarem, ou aqui se digita o e-mail dos alunos para eles serem incluídos. Quando a gente coloca o e-mail, eles conseguem entrar direto da turma, vão ter que fazer login, claro, no e-mail institucional, mas eles não precisam colocar a senha. Quando eles tentam entrar pelo Google Classroom, entrar numa turma, participar de uma turma, eles vão precisar dessa senhazinha aqui do código da turma, tá? Então, eles vão precisar disso. Outra dica fundamental para os professores. 3 pontinhos, menu, né? E aí tem aqui algo fantástico que se chama para corrigir. Ô, delícia! Ele já separa, assim, faz uma pasta de tudo que a gente tem para corrigir. Então, vão aparecer todas as turmas e vai aparecer tudo que precisa ser corrigido. Então, quantos trabalhos foram atribuídos, quantos já receberam nota e quantos foram entregues. E aqui atrás tem os corrigidos de todas as turmas, né? Não tem nenhuma atividade por enquanto. E aqui, eu não quero ver de todos, eu quero só ver aqui do MF Imaginário. Pronto, vai aparecer só as atividades do MF Imaginário. Então, são aqui no para corrigir, vão aparecer, claro, todas as turmas, né? E ao mesmo tempo vai dar para acompanhar o que falta ser corrigido para a gente não ter que estar entrando de turma em turma. Eu amo isso aqui. Para os alunos aparece pendentes, tá? Então, os alunos, quando eles clicam em pendentes, para eles aparece da mesma forma que aparece para nós, porém, são as atividades que eles precisam ainda fazer. Vou voltar lá para as turmas só para mostrar o cabeçalho das outras turmas. O que acontece? Quando a gente cria um cabeçalho, ele fica assim um pouco mais escuro. Automaticamente ele faz isso, né? Esse aqui é o da sala de recursos. Então, fica difícil de ler, né? Ele acaba ele não fica tão bonitinho e tão claro quanto os recursos automáticos ali que tem, tá? Todos que eu fiz, ó, ficaram escuros. Fica claro quando a gente usa só um automático que tem ali mesmo no Google Classroom. Talvez atualize daqui a uns dias e isso melhore, né? Eu gosto de colocar tudo. Bom, enfim, essas são sugestões iniciais. Mandem as perguntas, a gente vai pensando o que mais falta fazer, certo?